A psicologia da conservação é uma área que tem muito a ver com a comunicação e conservação. Então comecei a estudar isso, a pesquisar isso, e foi quando surgiu o convite para vir falar aqui. Eu fico muito feliz que tem muita gente da biologia, normalmente tem mais gente da geografia, porque tem água, né? É interessante essa presença de vocês. Vocês acham que eu preciso de microfone? Ah, tá bom, eu não gosto muito. Melhor assim? Tá, então vamos começar. Se tiver alguma coisa ilegível, porque tá achatado, assim, vocês me avisam que tá bem bonitinha a apresentação, agora vai ficar toda desconfigurada. Bem, como vocês são da área, eu acho que eu não preciso entrar muito em detalhe, explicar sobre as metas de Aiche, acredito que vocês já conhecem, né? Então, acho que a primeira surpresa que eu tive quando eu tomei conhecimento e comecei a entrar nessa área, foi que a primeira meta é sensibilizar, fazer com que as pessoas estejam cientes para poderem tomar decisões e conservá-la. Então, assim, quando eu bati o olho e vi isso, eu pensei, opa, tem um fator muito importante aqui de comunicação que eu não sei como está sendo considerado, não sei como isso está sendo visto. E... tá tudo bem? Depois, Planaveg também, que vocês devem conhecer, né? O plano de restauração, recuperação da vegetação nativa, é implementado sobre 8 pilares. O primeiro pilar é sensibilizar, não dá para ver direito. Sensibilização. Então, é lançar um movimento de comunicação. Isso é o que está escrito lá, não fui eu que inventei. São essas palavras mesmo. Lançar um movimento de comunicação. Foi que eu comecei a prestar atenção em como a conservação precisa dessa ferramenta, como a comunicação é importante. E na comunicação você tem diversas áreas de especialização, que é o jornalismo, relações públicas, a publicidade, a propaganda, rádio, cinema, TV. Eu queria só passar uma ideia do universo. Bem, vamos lá. Dentro da área da comunicação tem uma área que me interessou muito, tanto que eu acabei me especializando nela. É uma palavra meio proibitiva, eu sei que muitos de vocês ficariam assustados se eu tivesse colocado isso no título da apresentação, mas não tem como não falar, que é o marketing. E a interseção da comunicação no marketing, a colaboração dessas duas áreas, é efetivamente a área que busca a conscientização, influência das atitudes e mudança de comportamento. A comunicação presta serviço para o marketing. É essa ferramenta que faz o marketing efetivamente cumprir esses objetivos, além de outras funções. E há muito tempo já também que essas duas áreas se aproveitam, né, da psicologia na especialização, na área de comportamento do consumidor. Acho que desde a década de 60 que os estudos de comportamento do consumidor vêm sido incorporados no marketing e na comunicação para influenciar as atitudes e o comportamento. O que aconteceu agora é que a fusão essas três áreas ganharam mais, né, adquiriram a colaboração de mais uma área, que é a conservação, que não está aparecendo, mas que está escrito aqui embaixo. Então, na verdade, a psicologia e a comunicação e o marketing funcionam numa simbiose para atingir os objetivos da conservação. Esses que a gente viu do Planaveg, das metas de Aiche, e mesmo projetos em nível de comunidade, projetos de implementação de boas práticas e mudança de comportamento, eles são auxiliados por essas três áreas em conjunto. E aqui eu tinha uma definição, eu vou ler para vocês, de psicologia da conservação. A psicologia da conservação visa entender por que as pessoas agem de maneiras ambientalmente sustentáveis ou insustentáveis e usar esse entendimento para promover comportamento sustentável. Tem uma visão um pouquinho mais holística, que é a psicologia da conservação, é o estudo científico das relações recíprocas entre os seres humanos e o resto da natureza, com um foco particular em como incentivar a conservação do mundo natural. A psicologia da conservação e a biologia da conservação, essa relação se baseia em cima de três pilares. Um é, a partir do crescimento populacional e da conversão de áreas naturais para habitação e produção de alimentos, houve uma degradação ambiental, e aí a consequência a gente já sabe, mudanças climáticas, poluição e escassez dos recursos humanos. O segundo fator é que
A ação humana é necessária, é a única forma de reverter, mas muitas vezes ela é limitada, tem limitações cognitivas, limitação de conhecimento, até preconceitos e resistência na mudança. E o terceiro pilar é que, como uma soma desses dois primeiros fatores, a vida humana está ameaçada, o bem-estar está ameaçado, primeiro pelo desastre, né, iminente, segundo pela falta de ação, pela falta de reação, e o terceiro é que a consequência disso, quem vai ser prejudicado são os próprios causadores. A psicologia da conservação é relativamente nova, mas ela é herdeira da psicologia ambiental, que existe desde a década de 60, que é baseada em 3 pilares: entender o comportamento humano, a relação entre os homens e a natureza, e ter uma natureza multidisciplinar, com colaboração de biólogos, de antropólogos, de planejadores e sociólogos. Então, ela já é uma área que já vem sendo estudada há bastante tempo. O que aconteceu é que ela nunca teve uma preocupação em degradação ambiental e esgotamento de recursos. Aí, em 1990, quando isso se tornou mais eminente, sentiu-se a necessidade de ter a psicologia mais presente. Então, a psicologia da conservação, ela assume o papel da psicologia ambiental, mas com essa nova roupagem, com esse novo nome, que tem mais a ver com a biologia da conservação, ela meio que entra na onda da biologia da conservação, compartilha da mesma história, com o objetivo de atrair mais profissionais, colaboradores de outras áreas, e de ganhar mais importância e mais visibilidade no discurso de conscientização dos problemas ambientais. Então, na verdade, o que aconteceu foi uma nova roupagem, foi uma nova rotulagem da biologia ambiental. Ao mesmo tempo, ela procura não ser uma subdisciplina, mas ser um campo de estudo, que aí você usa recursos de pesquisa de todas as disciplinas da psicologia e das outras áreas. Então, ela é um pouco mais abrangente também. E também existe a sociologia da conservação, que a gente vai ver nos modelos, quando a gente fala de psicologia social e também de considerar o contexto do indivíduo, isso existe muita colaboração da sociologia da conservação também. A gente vai apresentar os modelos que falam sobre isso. Existem vários exemplos que eu vou dar no decorrer da palestra, que vocês vão lembrar depois, que é o paradigma ecológico revisado e o modelo de ativação de norma, que vieram da sociologia e foram incorporados na psicologia da conservação. Bem, agora fiz mais um histórico de como surgiu, agora vou entrar na prática. É uma área, foi bem difícil assim tentar trazer toda essa informação para esse tempo de 1 hora. Então, agora, a partir de agora, eu vou focar mais em modelos e estratégias de aplicação. Existem infinitos modelos, foi também difícil selecionar, foi difícil agrupar eles. E, sim, eu não vou me alongar em nenhum deles, talvez eu tenha que passar meio rápido por outros, mas eu quis fazer uma coisa bem prática e bem aplicada para, talvez, projetos que vocês já estejam trabalhando, identifiquem que possam usar alguma coisa de um, alguma coisa de outro. Eu vou sair um pouco dessa teoria toda e ir mais para os modelos e para as estratégias. Basicamente, as áreas de pesquisa da psicologia da conservação são o entendimento do comportamento humano e de como influenciar esse comportamento, como transformar esse comportamento em comportamento pró-conservação, e também entender a relação dos homens com a natureza, como eles se conectam, como eles se valorizam, como os valores são criados, e aí com o objetivo de, talvez, criar uma ética ambiental. Vamos falar agora da primeira área, que é de comportamento. O comportamento de pró-conservação, ele pode ser dividido de diversas formas. Aqui tem uma forma mais simples, que é pessoa e contexto, e a gente vai ver um pouco mais cada um deles. O de contexto tem muita colaboração da sociologia também, mas o nível da abordagem pessoa, ele procura entender como a pessoa age de dentro para fora, quais são suas motivações, seus valores, e o contexto é a convivência, as barreiras e como a sociedade influencia na ação do indivíduo. E pode ser classificado também como impacto ou intenção. Impacto é quando você ignora a motivação e você só estuda o impacto do comportamento. Então, para reverter, você tenta diminuir o impacto. Quando você tem uma abordagem pela intenção, você tenta entender, a princípio, por que ele agiu, né? Por que a pessoa foi motivada a agir dessa forma. E aí, para você alterar esse comportamento, você tem que agir nas motivações. Uma classificação dos modelos que eu vou abordar, acho que não dá para ler, mas eu mais ou menos agrupei em 6 categorias, que são os racionais econômicos, os modelos de dilemas sociais,
os de teoria da aprendizagem, motivação, moral e valores, atitude, crença e intenção, e emoção e afeto. Eu vou tentar dar 1 ou 2 exemplos de cada um deles. Os racionais econômicos, e assim, vocês vão perceber que existe um incremento na complexidade deles, do mais simples aos mais complexos, que também são os mais atuais. Os modelos racionais econômicos, eles são baseados nos interesses financeiros do indivíduo. Quando o indivíduo age analisando o custo-benefício da ação dele. Para conseguir influenciar esse comportamento, fazer com que o indivíduo haja dessa forma, você tem que apresentar razões econômicas que façam ele ser favoráveis à ação dele. Mas no momento que a comunicação cessa, ele volta a agir como ele agia antes. Então, ele não é eficiente no longo prazo. Ele pode ser eficiente no curto prazo, rápido, de você mostra uma vantagem financeira, a tendência é que o indivíduo vá agir dessa forma, se ele tem interesse financeiro nisso, mas no momento que a comunicação cessa, o comportamento volta a ser como era antes. Uma escadinha acima, a gente tem os modelos de dilemas sociais, provavelmente vocês já ouviram falar da tragédia dos comuns. Então, esse modelo é fortemente voltado ao contexto e menos ao indivíduo, é fazer com que você entenda a importância do impacto do seu comportamento para os seus vizinhos, para a sua comunidade. Ele pode ser usado em nível comunitário, porque as pessoas têm mais fácil você criar uma empatia com quem está próximo de você. Agora, em nível global, é muito difícil você mobilizar o mundo todo numa causa que, como a gente estava conversando antes, é muito difícil você mobilizar a causa indígena para uma população urbana que talvez não tenha contato e não consiga sentir a dor da pessoa que está distante. Então, ele funciona assim para causas pequenas e mais simples, onde a ação está motivada pelo contexto e não muito pelo indivíduo. Aí, nesse caso, a estratégia de comunicação para aplicar esse modelo são jogos, jogos econômicos, RPG, em pequenos grupos. Um nível a mais na escadinha são os modelos inspirados na teoria da aprendizagem, que é basicamente o behaviorismo, clássico da psicologia, e utilizam basicamente a análise comportamental aplicada. Nesse caso, eu não sei se com familiar vocês estão com Skinner e a teoria do behaviorismo, mas o comportamento ele é motivado por reforços positivos ou negativos, então é você apresentar incentivos ou apresentar penalidades. É uma coisa meio automática, assim, até na própria psicologia, isso já foi revisado e superado, mas ainda existem modelos de influência de comportamento que se baseiam nessa técnica. Funciona no imediato também, no momento que você apresenta o incentivo, há uma tendência da pessoa a aceitar. Então, acho que eu até coloquei o exemplo que é de coleta de lixo, reciclagem de lixo, mas quando você cessa o reforço, o comportamento cessa também. Então, funciona no curto prazo, de imediato, mas é difícil você manter porque você não muda a motivação, você não muda a atitude da pessoa, você muda a ação naquele momento só. Aí, agora, entrando um pouco mais nas razões do indivíduo, a gente vai falar um pouco de valores. São os modelos que consideram a motivação e os valores intrínsecos, que está realmente dentro do indivíduo. Eu vou dar agora 3 exemplos. O primeiro é o modelo de ativação de norma, que é de Schwartz. Então, ele diz que o comportamento é motivado por normas pessoais. Não dá para ler. Que, basicamente, as normas pessoais elas têm 2 componentes. Um é a consciência das consequências do teu comportamento. Então, você sabe que se você agir dessa forma ou não agir dessa forma, você tem noção do que vai acontecer. E aí, junto, em paralelo, criando outro paradigma ali, você tem o sentimento de responsabilidade. No momento que você conhece as consequências do seu comportamento, você meio que se sente responsável. E se você não age, você vai sentir culpa. Ou se você age, você vai sentir orgulho. Então, tem um fator de contexto externo, que é... você sabe que você está... A tua ação vai causar uma consequência nos demais. E aí você tem esse sentimento altruísta de orgulho se você realizar ou de culpa se você não realizar, porque vai ter consequências negativas. Esse mesmo cientista, o Schwartz, psicólogo, ele também, durante a pesquisa dele, chegou à conclusão que, universalmente, baseado nas necessidades das pessoas, existem 12 grandes valores compartilhados por todas as culturas e eles podem ser divididos em 2
são em duas dimensões bipolares. Uma que é, não dá para ler, autotranscendência versus autopromoção, e aí dentro de autotranscendência a gente tem valores como o universalismo e o bem comum, querer o bem de todos, e a autopromoção é o bem próprio, o seu status e sua autoestima. E na outra radial você tem a abertura à mudança, que são pensamentos novos, aceitar o novo, e conservação do status quo, que é a segurança, a tradição e um pouco dessa resistência à mudança. Esse sistema de valores dele deu origem a muitos modelos baseados em valores. Na verdade, ele desenvolveu esse sistema depois da teoria dele, mas muitos cientistas que vieram depois dele usaram esses sistemas de valores para tentar criar uma relação entre valores e comportamento. Então, estudando os valores de uma comunidade ou de uma população, saber se aquilo influenciaria o comportamento ou não. Alguns estudos trouxeram resultados positivos, outros não. E os que não trouxeram resultados positivos, na verdade, serviram de insumos para que existisse uma nova corrente justificada pelo fato de que o mesmo valor pode gerar comportamentos opostos, ou valores diferentes podem gerar o mesmo comportamento. Não existe uma relação direta entre valor e comportamento. Existe um outro fator no meio, que é o que essa corrente aqui de modelos diz. Você tem entre o valor e o comportamento as crenças e atitudes, que são construídas ao longo da sua vida, através do conhecimento, através de observação, através do convívio com outras pessoas. Você pode manter seus valores, mas você se transforma durante a sua vida e suas crenças e atitudes, na verdade, que vão influenciar o teu comportamento. Atitude, na verdade, a palavra atitude talvez cause um pouco de dúvida, mas é mais no sentido de crença. É uma construção mental ligada a um objeto, concreto ou abstrato, uma pessoa, entidade ou lugar, que tem 3 componentes: o cognitivo, que é a sua avaliação, né, sobre o objeto, o afetivo, o sentimento, e o conativo, que são as intenções comportamentais em relação ao objeto. E é aqui que a comunicação começa a exercer um papel um pouquinho mais transformador. Você vê que nos outros modelos, até então, a estratégia de comunicação era mais voltada à informação, informar qual é o reforço, informar qual é o benefício, informar o que ele ganharia em troca, qual é a relação com esse benefício. E aqui a gente começa conseguindo entrar nas atitudes. Através das atitudes a gente consegue mudar o comportamento. E é aqui que a comunicação começa a agir de alguma forma mais específica. Esse aqui é um dos exemplos. Da mesma forma como o Schwartz criou aquela teoria dos valores, os 12 valores, Dunlap, 78, ele criou uma escala para medir o paradigma ecológico. Então, são 15 afirmações que as pessoas respondem de 1 a 5, quanto elas concordam ou discordam. E as afirmações são baseadas no fato de que, para garantir o meio ambiente, você tem o crescimento econômico em detrimento do meio ambiente. E aí, através do teu resultado, você pode chegar a 5 facetas diferentes. A realidade dos limites de crescimento, o anti-antropocentrismo, a fragilidade do equilíbrio da natureza, a rejeição de isentismo e possibilidades de uma ecocrise. Novamente, essa escala foi usada em diversos outros modelos, em diversas outras teorias, para medir o quanto essa relação, ou a sua rejeição entre crescimento e meio ambiente afeta o comportamento. Então, existem vários estudos, depois inclusive que a gente vai ver, que usaram essa escala para medir a intenção, a relação entre a intenção, né, a atitude, e o comportamento. Esse é um deles. Esse talvez e o próximo são os modelos que mais encontrei referências, que foram mais aplicados, mais testados e que tiveram mais resultados positivos. Todos os outros eu encontrei algumas certas refutas e esse, até onde eu vi, eu acho que é um dos mais aceitos, porque é de Asjan e Fishbein, e ele fez ele colocou mais uma etapa antes do comportamento, que é a intenção do comportamento, e a intenção ela é em cima das normas sociais, que é aquilo que a gente viu lá que o Schwartz fala, de aceitação do outro, a responsabilidade, consciência, orgulho e culpa, mas também você tem as atitudes, que é o que a gente viu agora.
É saber o teu conhecimento e as crenças que você tem de que o pró-conservação influenciam na extensão do comportamento. Então, não são somente as atitudes, não são somente os valores, mas você tem uma convergência de atitudes e valores que se transformam na intenção, que viram um conhecimento. O próprio Arjen, 9 anos depois, ele revisou o modelo dele e desenvolveu a teoria do comportamento planejado. Ele incluiu mais um componente, que é o controle do comportamento, que é, além de você ter a tua motivação, que são os teus valores principais, a atitude, que são tuas crenças, você tem a consciência de que você tem controle sobre o teu comportamento. É basicamente você está consciente das condições que aquele comportamento pode acontecer. Que é o controle comportamental percebido, que estaria aqui. Então, você tem mais um fator que influencia a tua intenção. É saber que o seu comportamento pode ser realizado, que você tem condições, que existem formas de ele acontecer, efetivamente. E aí, como eu falei que a comunicação realmente pode influenciar atitudes, aqui a gente tem alguns exemplos dos efeitos da comunicação nas atitudes. Elas podem ser positivos ou negativos, na verdade. Como exemplo aqui eu trouxe, quando a gente está falando de mudanças de paradigmas globais, a gente tem que falar de comunicação de massa. E aí a gente tem um risco de perder um pouco o controle e talvez dar um tiro pela culatra, né? Um exemplo é o ceticismo em relação às mudanças climáticas. Quando um jornalista apresenta um ponto de vista, ele, em teoria, deveria apresentar um ponto de vista contrário, ouvir outro lado. Então, quando você tem 99% de publicações científicas justificando e comprovando as mudanças climáticas e 1% que nega, quando ele vai escrever sobre isso, ele tem que ouvir o outro lado. E muitas vezes na reportagem ou na peça de comunicação, o receptor da mensagem está vendo o lado A e o lado B, sem saber que o lado A é 99% e o lado B é 1%. Então, você recebe a mensagem vendo os dois lados, refletindo, e talvez você não tenha essa discernimento de entender o peso de cada um dos pontos de vista. Talvez isso tenha acontecido com o ceticismo em relação às mudanças climáticas. Por que a gente tem tanta gente que não acredita, se praticamente toda a comunidade científica acredita e comprova e publica sobre isso? Eu coloquei um exemplo. E, ao mesmo tempo, também a gente tem técnicas de comunicação que são testadas e com resultados diferentes de como transmitir a mensagem de forma mais eficiente. Se apresentar um cenário aterrorizador, um cenário otimista, o que influencia mais, o que ocasiona, incomoda a pessoa, o que motiva ela para agir, o que pode transformar a atitude dela. Alguns pesquisadores dizem que mensagens mais ameaçadoras ou terroristas causam mais efeitos. Outros dizem que não, que depende do teu contexto, também depende da tua percepção. Imagens fortes podem aumentar o comportamento, mas se elas forem seguidas de imagens de certo alívio, de certo otimismo, as emoções negativas podem ser evocadas quando você apresenta na sequência um alívio para essa emoção. Isso pode causar resultados melhores. E mensagens empoderadoras são mais eficazes do que mensagens de sacrifício. Agora a gente entra numa seara de modelos combinados. A gente fala de modelos baseados em valores, em atitudes, em custo-benefício. Existem modelos combinados, como, por exemplo, essa teoria do valor, crença e norma, do Stern, que ele incorporou os valores do Schwartz, altruísticos, biosféricos e egoístas, né? Aquela escala dos valores. Altruísticos porque você sim quer o bem de todos, é o universalismo. Biosféricos também. Egoístas porque quando você procura o seu bem-estar, você é preocupado também com as condições onde você vive. Então, por mais irônico que pareça isso, os valores egoístas podem desenvolver comportamentos proambientais. As crenças, a gente viu a escala do novo paradigma ecológico. Então, se você tem um valor que já é um predisposto para esse comportamento pró-conservação. E crenças também,
como a gente viu naquela escala lá, naquelas 4 escalas favoráveis, consciência das consequências e a atribuição da responsabilidade, a intenção, que está em amarelo ali, é normas pessoais. Isso gera as normas pessoais que causam o comportamento da conservação. A gente vê modelos cada vez mais complexos, incorporando o que todos os outros estavam trazendo. Então, cada vez mais fatores são incorporados. Nesse caso, a estratégia da comunicação seria, além de influenciar as atitudes, estar alinhada com os valores. Como a gente não consegue transformar valores, porque eles são intrínsecos e são muito lentos, é muito difícil você mudar o valor de uma pessoa. Você, quando for planejar alguma ação de comunicação para ela, é importante você saber qual é o valor dela, para pelo menos alinhar a tua estratégia com o valor. E aí sim tentar influenciar a atitude. O Fulton, ele usou a teoria da hierarquia da cognição, que diz que o comportamento é uma série, acontece depois de uma série em cadeia de predisposições, a partir dos valores até o comportamento, onde justifica por que um valor pode gerar comportamentos diferentes. Porque você tem diversos degraus na escada, crenças básicas, níveis de atitude mais gerais, atitudes mais específicas, a intenção de comportamento e comportamento. E durante esse percurso, fatores externos, claro, influenciam as pessoas de maneiras diferentes. Então, por isso que lá na frente eu falei que muitas vezes o mesmo valor pode gerar atitudes diferentes que podem gerar comportamentos diferentes. O que ele foi tentar descobrir se existe uma correlação, e ele descobriu, no estudo que ele aplicou, que era orientado à vida selvagem, descobriu que existe. Então, existe uma relação linear, mas isso não justifica o fato de o mesmo valor, isso justifica o fato de o mesmo valor desencadear comportamentos diferentes. Quando a gente quer tentar alterar o comportamento, mais acima da pirâmide é mais fácil, porque aqui estão os valores, os valores na verdade são mais mutáveis, enquanto as atitudes são mais transformáveis e os comportamentos são mais influenciáveis. Então, se a gente consegue atingir nesse nível aqui entre atitudes específicas e intenção de comportamento, a gente consegue influenciar mais o comportamento. Aqui um modelo híbrido que usa bastante da sociologia, né, da psicologia social. Todos vão pensar se você agir dessa forma, ou se vão reaprovar se você agir daquela forma, é o que influencia o teu contexto. E do outro lado você tem as tuas experiências passadas e o conhecimento adquirido, que vão formar tuas crenças. Tem um equilíbrio, essa Clayton, que é a psicóloga que desenvolveu esse modelo, ela dá um peso igual para o contexto e para as motivações, os valores, para desencadear o comportamento. E aí a gente entra na última categoria, que são os modelos relacionados à emoção e afeto. Existem poucos casos, poucos estudos, eles não foram aplicados, mas eles são baseados em funções de emoção que podem ser aplicados em outros modelos. Assim, é impossível definir o número de modelos que existem. E pelo que eu percebi, muitos pesquisadores pegam um modelo que já existe e incrementam ou aplicam fatores de outros modelos para tentar achar um modelo que melhor se aplica para aquela comunidade, para o público que ele quer atingir, dependendo da geografia, do tamanho, da localização, de como é o contato com esse público. Então, eu acho que não encontrei nenhum modelo simplesmente baseado em afeto, em emoção, mas muitas características da psicologia das emoções podem se aplicar em outros modelos. Uma é emoção e motivação, como a emoção influencia a motivação. A outra é como a emoção é parte integral da cognição. E a outra é como a emoção pode atuar na comunicação. A emoção e motivação, ela é baseada na teoria da dissonância cognitiva, que diz que se você tem dois estados cognitivos opostos, você sente um afeto, uma sensação ruim, você tem um estado afetivo negativo. Então, você procura resolver esse afeto negativo ou mudando o comportamento de um dos... ou alterando sua cognição, ou alterando o seu comportamento, para não ter essa diferença de cognição. E vou dar um exemplo aqui, meio chocante.
Mas assim, se você se incomoda com o bem-estar animal, mas por outro lado você gosta de comer churrasco, você tem um estado negativo, um estado afetivo negativo. Aí ou você vai mudar teu comportamento ou você vai mudar tua cognição. Aceitar os dois fatos ou mudar o comportamento para não ter essa diferença. E aí isso também gera uma estratégia de tentativa de persuasão, pode apelar por essa estratégia de gerar o autoconceito, a autoavaliação, fazer com que a pessoa reflita, né, sobre esses sentimentos contraditórios e tentar resolver isso de alguma forma, que seria mudando o comportamento. A emoção e cognição, esse pilar da emoção, ele se baseia no fato de que as suas memórias são armazenadas sempre junto com um sentimento, com uma emoção. Elas são a estrutura da cognição é feita dessa forma. Então, quando você tem um evento relacionado a uma experiência negativa, para você evocar aquele evento, você tem que se evocar num estado negativo. Se a comunicação ou se a abordagem usar um estado positivo, você não vai conseguir acessar aquele evento. Um exemplo seria a economia de água. Então, se você sabe que você precisa economizar água porque você vive uma situação de seca, já tem essa necessidade atrelada a uma experiência negativa, campanhas focadas em eu amo água, água para todos, não vão evocar teu sentimento, teu estado negativo onde está associado àquele evento. Agora, campanhas voltadas ao estado que evocam aquela experiência negativa, que é a seca, vão fazer você associar esse evento. Por isso que quando aqueles estudos, quando a gente fala de mensagem positiva ou negativa, é muito importante entender como aquele evento está associado naquela comunidade para aquele público, para saber qual é a melhor forma de provocar ele. É muito relativo. E emoção, comunicação e persuasão. Nesse caso, a emoção é aplicada diretamente em técnicas de comunicação. Um dos princípios é que a expressão facial e o tom de voz e a animação, elas transmitem a importância de uma mensagem. Aqui a gente tem um exemplo. Qual vocês acham que criaria um impacto maior em preservação? E a segunda contribuição que a teoria das emoções pode dar para a comunicação é nas palavras, no vocabulário. Por exemplo, uma campanha da Trust for Land, eles testaram de que forma conseguiriam engajar mais as pessoas. Salvar terras para as pessoas, salvar terras e pessoas, que é uma versão mais holística. Outro exemplo é aquecimento global e mudança climática. Eu vou falar. Não dá para ver nada mesmo, né? O aquecimento global, esse termo foi criado em 1990. E mais ou menos no ano 2000, congressistas republicanos americanos, eles achavam que era muito aterrorizador, aquecimento global, e aí inventaram, né, criaram esse termo mudança climática, que eles acharam que seria mais ameno e menos desesperador para a população. Depois, cientistas foram comparar esses dois termos e pesquisar o efeito dos termos na reação das pessoas e descobriram que, realmente, sim, os termos evocam sentimentos diferentes. As pessoas associam aquecimento global a derretimento de calota e calor, então é um termo que... Mas, em relação à identificação partidária, criou o efeito contrário. Para os republicanos, que inventaram o termo mudança climática, na verdade, mudança climática ele é considerado mais sério. E para os democratas, aquecimento global é considerado mais sério. Então, a intenção original de achar que o termo mudança climática seria mais ameno, na verdade, não funcionou. Agora eu vou entrar rapidamente em 2 ou 3 estratégias para mudança de comportamento. Como eu falei, os modelos eles servem para você descobrir como alterar aquele comportamento. Então, você tem vários exemplos de abordagem, devem ser testados, você pode fundir, usar modelos híbridos, mas no momento que você define o seu modelo, você tem que ter uma estratégia para efetivamente mudar o comportamento. Trouxe 2 exemplos bem distintos, assim. Um é do Being Needed, do Kaplan, que nada mais é do que traduz como sendo necessário.
e ele evoca esse sentimento evolutivo do ser humano de se sentir útil, de sentir que ele faz parte, que ele está consciente de alguma coisa. Que quando as pessoas não gostam de estar confusas, não gostam de não saber o que está acontecendo, elas gostam são motivadas a descobrir, explorar e aprender por conta própria. Elas não gostam de se sentir incompetentes. Elas gostam de participar, gostam de desenhar um papel, gostam de construir o que está sendo feito. Então, se você apelar para essa estratégia, você consegue efetivamente ganhar a participação das pessoas e gerar mudança de comportamento. É o fato de ser útil. Essas motivações, elas funcionam tanto para a mudança do comportamento como para a disseminação, como para a comunicação daquilo. Então, se você cria um entusiasmo na pessoa de ela está participando, ela está criando, ela está construindo, ela está aprendendo, ela serve também como uma porta-voz daquilo e consegue convencer mais pessoas a participarem, consegue criar um movimento maior em torno disso. Tem uma frase que eu coloquei. Quando as pessoas discernem um papel para si mesmas e se tornam convencidas de que seus esforços realmente importam, uma poderosa força motriz é desencadeada. Não sei o que aconteceu. Bem, eu vou falando então. Uma outra estratégia para mudança de comportamento é apareceu. Marketing social baseado na comunidade. Aí aqui a gente está falando de ações locais. Foi desenvolvida por Mackenzie Moore em 2000 e vi aplicada em vários casos. Tem vários estudos que usam essa técnica e eu acho que muita gente também prega ela empiricamente, até sem conhecer, que é, primeiro de tudo, identificar um comportamento que você deseja mudar, e aí você tem que fazer uma avaliação prévia para saber se é possível, muitas vezes você vai identificar mais do que um comportamento, você pode classificar quais seriam mais chances de ser implementados, quais seriam mais sucessos na transformação. Depois você identifica as barreiras locais, por que então esse comportamento não está sendo efetivamente realizado. Podem ser barreiras físicas, internas ou externas, falta de conhecimento, falta de motivação, falta de atitude, tudo isso que a gente já viu. Podem ser mudanças externas, então existe o conhecimento, existe a vontade de mudar, mas não existem recursos. Talvez tenha que acontecer alguma mudança no ambiente para que o comportamento ocorra. Você seleciona diversas ferramentas para que isso possa acontecer, e aí pode ser conseguir o comprometimento do indivíduo para que isso aconteça, desenvolver normas comunitárias através de técnicas participativas, ou criar avisos, lembretes, comunicações eficientes para que o comportamento ocorra. Faça um pequeno teste com parte da comunidade antes de implementar em grande escala, depois implementa e mede o resultado, né? Depois de implementar a ação, você coleta informações para saber se a tua estratégia funcionou. E aí a gente tem também uma outra estratégia que é usando simplesmente a comunicação. Se você consegue perceber, identificar os benefícios daquele comportamento, saber se para a comunidade ou para aquele público os benefícios são maiores, trazem mais vantagens ou desvantagens, você consegue caminhar, definir uma estratégia para a comunicação que você vai precisar desempenhar para conseguir aquele comportamento. Então, se os benefícios são maiores do que as desvantagens para aquela mudança, a comunicação funciona como um instrumento independente. Ela consegue, talvez, sozinha gerar o resultado que você precisa. Aí você precisa entender quais são as atitudes, as crenças daquele público em relação ao comportamento que você pretende influenciar. Se a atitude for positiva, o caminho está praticamente todo percorrido. A comunicação só precisa reforçar a vantagem, ela já vai estar de acordo com as atitudes, e a chance de que aquela mudança ocorra é muito grande. Se as atitudes forem negativas, são crenças contrárias, muitas vezes falta de conhecimento, ou falta de limitações mesmo cognitivas, aí a comunicação tem que influenciar a mudança de atitude. E a gente já viu ali nos modelos como isso pode acontecer. Agora, se as desvantagens forem maiores que os benefícios, talvez ali
talvez não, com certeza você vai ter um pouco mais de trabalho e talvez a comunicação sozinha não consiga provocar mudança, mas ela pode ser um instrumento de suporte. Se a atitude for positiva nesse caso, então se mesmo a população sabendo que existe um desconforto com a mudança, mas existe uma crença que a mudança é positiva, a comunicação pode servir para explicar e informar quais são os incentivos de apoio, regras e como a população pode conseguir fazer aquela mudança e diminuir um pouco o desconforto. Pode existir também o caso de quando a atitude é negativa, então quando aquela mudança vai trazer desconforto, os benefícios não são tão grandes quanto as desvantagens, e a atitude também é negativa, pode existir duas causas. Uma é a falta de consciência do problema, que você resolve através de conhecimento. Muitas vezes a própria informação vai ajudar a mudar a atitude e vai criar um outro caminho. Mas se mesmo assim a população tiver ciente do problema, tem uma atitude negativa e vê que isso não vai trazer benefícios para ela, e realmente talvez a mudança só ocorra com a implementação de leis e na força mesmo. Nesse caso, o auxílio da comunicação será informar as leis e quais são as penalidades e agir dessa forma um pouco mais coerciva para a mudança. Um exemplo prático seria a conservação de espécies marinhas aqui, por exemplo, numa comunidade. Não dá para ler nada, né? Então, no primeiro caso, a comunicação poderia servir simplesmente para a transmissão do conhecimento. Isso acontece quando, por exemplo, residentes de uma área protegida não percebem que seus métodos de pesca não são sustentáveis e diminuem as chances de renda futura. Se a questão é simplesmente falta de conhecimento e elas estiverem cientes do problema, automaticamente elas vão ter uma atitude positiva e vão querer, claro, mudar o comportamento para que, se estiver alinhada com os valores, né, os valores de universalismo e se preocupar com o próximo, a mudança vai ocorrer dessa forma. Mas quando os atores têm uma atitude errada em relação ao problema, o alvo da comunicação tem que influenciar a atitude. Então, um exemplo são esses mesmos residentes da área protegida optarem por métodos pouco sustentáveis de pesca e não confiarem em métodos alternativos. Aí tem um problema de crença, falta de confiança. O trabalho da comunicação tem que ser um pouco mais persuasivo, de mostrar que uma técnica é mais sustentável que a outra e que ela vai continuar recebendo o mesmo benefício, mas com benefícios incrementais de garantir a pesca para as próximas gerações. E no terceiro caso, quando o comportamento deve ser mudado, por exemplo, caça ilegal. Então, você tem o conhecimento de que está errado, você, da mesma forma, você tem uma atitude negativa e que gera esse comportamento ilegal, a comunicação tem que simplesmente informar que, olha, isso está errado e se você vai receber uma penalidade se continuar com esse comportamento. Não tem muito como influenciar, a não ser através da implementação de leis. Como é que a gente está de horário? 40? Para tudo, né? Tá. Então, para a gente deixar um tempinho depois para perguntas, vou entrar rapidamente agora na segunda área de pesquisa, que sair um pouco de comportamento, é como os seres humanos se preocupam, valorizam a natureza e se conectam emocionalmente, né? Como é formado como são formados os valores e como pode ser formado uma nova ética ambiental. A psicologia não lida só com comportamento, então ela estuda também relações harmoniosas e duradouras entre os homens e demais elementos da natureza, melhora a qualidade de vida. Oportunidades de interação com a natureza trazem bem-estar físico e emocional. E não estamos só perdendo componentes do mundo natural, também estamos perdendo certas experiências com a natureza. Então, essa é uma outra área que a psicologia explora, que é realmente o bem-estar e a construção de valores baseado na relação com a natureza. Existem várias pesquisas já sendo feitas dentro dessa seara, baseadas na preferência humana por configurações naturais, como o ser humano se beneficiam e são afetados pelo mundo natural. Enfim, é uma lista bem grande, mas todas voltadas a entender a relação e o bem-estar provocado pela relação. Acho que eu não vou entrar em detalhe. O que eu queria falar agora é, vocês também conhecem, como são da área, né, as contribuições da natureza para as pessoas, certo? E
E o fato de... Acho que todo mundo conhece, preciso falar sobre isso não. Tá. Que alguns serviços são considerados de provisão e ao mesmo tempo são culturais, então a gente chama de contribuição de naturezas para as pessoas e não mais serviços ecossistêmicos. E aí uma preocupação do IPBS é justamente reconhecer o papel central que a cultura tem nesses valores, que estão sendo pouco explorados. Embora a natureza forneça uma abundância de bens e serviços essenciais, como alimentos, proteção contra inundações e muito mais, também tem um significado social, cultural, espiritual e religioso rico, que também precisa ser valorizado na formação de políticas. E segundo o IPBS, isso está sendo pouco estudado, pouco explorado. Eu enxergo aqui uma oportunidade muito grande para a psicologia da conservação, voltar um pouco para essa abordagem desses valores. E, finalmente, a gente chega na formação da ética conservacionista, que seria o objetivo final dessa área da psicologia que explora as relações. O desenvolvimento dessa relação de cuidado está relacionado à formação dessa ética, que seria o objetivo principal. E aí a gente poderia evocar o princípio da responsabilidade de Hans Jonas, que é a possibilidade de criar condições para gerações que ainda estão por vir, que ainda não nasceram. O compromisso com as gerações futuras. O quanto a gente é responsável para deixar um legado para eles. E aí agora eu vou finalizar com algumas mensagens relacionadas à ética, que é o do Leopoldo. Bem, acho que eu vou deixar vocês lerem, que é melhor. Acho que essa seria a mensagem final que eu gostaria de passar. Um pouco além de mudar o comportamento do que está sendo feito hoje, mas pensar em como levar essa relação para um sentido mais global e holístico da relação do homem com a natureza. É isso, gente. Obrigada.